Voltamos com o nosso papo direto, estamos conversando com o coordenador da Sala de Situação do Coronavírus aqui em Paranaguá, Jean Frank Tambozetti. Ele que é servidor da Secretaria Municipal de Saúde, tem uma vasta experiência em vários setores dentro da saúde pública e vem aí dando esse suporte e orientando, colaborando na organização, né, das ações que precisam ser efetivamente colocadas em prática e acompanhando a situação, número de casos, a questão do pico. Então, Gia, só para a gente reforçar aquilo que nós conversamos no bloco anterior, realmente o objetivo aqui, primeiro, que Paranaguá não teve o seu pico da doença e segundo, que o objetivo, na realidade das autoridades, é que nem chegue. O objetivo de todas as ações tomadas é para que nem chegue esse pico. Então, não adianta ficar nessa expectativa de quando vai acontecer, existir uma previsão, porque o objetivo é manter realmente, de certa forma, controlado para não chegar no sistema de saúde. E aí, mas eu te pergunto, até diante do quadro do que vem acontecendo no mundo, do que a gente lê, do que as pessoas comentam, aquilo que eu já comentei no primeiro bloco, fechando o primeiro bloco. É verdade que 80% da população de qualquer cidade, ela vai ser infectada inevitavelmente? Isso é uma estimativa real. Na verdade, suponham a vacina. O que é uma vacina? É você pegar um vírus atenuado e introduzir no organismo para que o organismo produza anticorpos. E que a vacina e que o vírus, da próxima vez que vier, ele não atinja tão gravemente a pessoa, porque os anticorpos vão fazer uma defesa orgânica. Bem, nós não temos vacina contra o coronavírus e nós não temos até o momento nem sinal de que essa vacina esteja sendo produzida de forma adequada para seres humanos. Isso está se encaminhando, mas nós não chegamos próximo disso ainda. Então a introdução do vírus vivo é uma das estratégias que devem ser levadas em consideração para a imunização da população, para que não exista a reinserção periódica do vírus na nossa comunidade e ele venha aos poucos afetando a nossa saúde e a nossa economia. É um pouco como a dengue, né? Porque em função das pessoas poderem pegar a dengue num período e o mosquito continuar, se você não tiver uma forma de eliminar, ele vai continuar podendo passar a doença outra vez para a pessoa. O coronavírus, de repente, corre o risco de acontecer a mesma coisa. O vírus não vai embora. O vírus vai ficar com a gente, como o H1N1, que chegou alguns anos atrás e está com a gente até hoje. O vírus vai ficar. Nós vamos ter que nos readaptar socialmente para que a gente não seja combalido por esse vírus. Muitas coisas vão mudar, eu não tenho dúvida disso. Mas ele tem um tempo de vida. Tem um tempo de vida, sim. E aí, claro que para um, para o outro, ele vai vivendo aquele momento, enquanto ele conseguir ir transmitindo, enquanto ele está nesse... Só que ele vai... Eu quero entender essa parte. Se a gente fechasse tudo, parasse tudo, durante... É um período de 14 dias, parece, né? Ou 7, mas 14 para garantir, não sei, da questão da incubação até ele se manifestar e tal. Se a gente fechasse tudo numa cidade como Paranaguá, como Morretes, ou até, né, menores e tal, mas para a gente ter um exemplo, e eu acho que algo parecido aconteceu na Nova Zelândia. Lá foi um sistema meio de lockdown mesmo, um negócio bem rigoroso, só que teve, claro, né? Pelo menos a pessoa ir no supermercado, na farmácia, não tinha saída, tinha que ir mesmo. Mas se você fecha uma cidade, para tudo por 15 dias, gente, vamos comprar o que precisa para o período dos 15 dias, porque 15 dias ninguém vai fazer absolutamente, vai ficar em casa. O vírus, cuidando daquelas pessoas que já estão infectadas, tratando da quarentena deles, garantindo isolamento total, você não acabaria com o vírus? A gente acabaria com o vírus naquela cidade, sim. Isso, na verdade, você teria uma taxa de isolamento de 100% naquele local. Mas, porventura, um viajante com o vírus poderia reintroduzi-lo e a gente começaria indefinidamente todo esse processo novamente. É verdade. É o que a gente acaba esquecendo, assim, de repente aqui veio dessa forma, né? Tá, como isolar, como garantir?
E isso realmente aconteceria mesmo. Então, compreendi corretamente como é que ele age e qual o tempo que poderia ser necessário até para evitar a transmissão. Mas é bem isso, a gente vive num mundo onde você está um dia aqui em Paranaguá, no outro dia você pode estar lá na China de novo, na semana seguinte em Taiwan, enquanto isso você está, até se estiver contaminado, já passando vírus, e realmente a tendência vai ser essa. E nós somos um município sui generis. Entram 2.000 caminhoneiros por dia na nossa cidade. Nós temos uma área portuária, nós temos um grande contingente dessa área portuária que sai de Curitiba e vem trabalhar em Paranaguá. É uma cidade que ela tem uma peculiaridade muito grande, uma sensibilidade muito grande à introdução de doenças. Por isso que a gente fica contente com o serviço que tem sido realizado até o momento. A gente tem tido sucesso, sim, porque, de novo, é uma cidade com uma sensibilidade muito grande à introdução de doenças. Quantos leitos nós temos na estrutura de saúde, pública ou privada, que está preparada para atender os casos de coronavírus que precisem de internamento? Bem, a gente tem espaços hoje, né? Momentaneamente, nós teríamos em torno de 10 a 20 leitos no hospital regional, mas isso pode ser ampliado na medida da necessidade, tendo em vista que a taxa de internação por coronavírus no hospital regional é muito pequena ainda, exatamente por causa desse controle que os municípios têm feito de fora. Né? E lembrando que esses leitos no hospital regional não são só para Paranaguá, né? Não, são para os 7 municípios. Para os 7 municípios, tem que lembrar disso, porque a gente está pensando assim, mas a população de Paranaguá, o hospital está aqui. Pois é, mas os 20 leitos são para a nossa região, né? Não é só Paranaguá. Isso. E essas informações a respeito do hospital regional que eu estou te dando, obviamente eu não tenho propriedade para dizer isso, porque eu não trabalho lá. É porque a gente faz parte de um comitê de operações especiais, a gente vive com as pessoas do Estado, com as pessoas do Hospital Regional, com a doutora Lúcia Eneida, que é representante do Hospital Regional no comitê, com o Giovanni, que é o diretor do Hospital Regional, então essas informações são trocadas. Temos inicialmente 14 leitos de UTI disponíveis no Hospital Regional, mas isso pode ser aumentado na medida em que a pandemia assim pedir. Então, as estruturas, elas estão pensadas para o pior. Então, se a gente chegar no pior, a gente ainda assim vai ter tempo de reação para enfrentar. E os hospitais privados, eles também têm que ter essa disponibilidade, se necessário, com certeza, entra no pacote, entra na conversa, vai ter que atender a cidade como um todo, ou não? Sim. Tá. Na verdade, em princípio, óbvio que o governo do estado já tem um planejamento para compra de leitos em hospitais privados, caso seja necessário. Isso é uma coisa que a gente também tem como informação. E, em último caso, óbvio que isso não vai acontecer, é impensável que isso aconteça, mas como segurança à população, caso haja a necessidade, a autoridade sanitária do município, que é a Secretaria de Saúde, ela pode pedir esses leitos para a internação de pessoas que necessitem. E a questão do hospital campanha, como é que ele está? Porque mesmo, eu achei interessante, de certa forma, Paranaguá realmente tem se colocado à frente de várias situações, né? Desde por exemplo, a questão da máscara. Quando nós decidimos aqui, depois de acho que 2 semanas ou até um pouquinho mais, eu fui ver São Paulo estabelecendo a obrigatoriedade e São Paulo com a crise que já estava com relação ao coronavírus. Quer dizer, claro, colocando distanciamento, colocando outras coisas, mas a questão da máscara, por exemplo, ficou um pouco para depois. E outras cidades brasileiras também no mesmo ritmo. A questão do hospital campanha eu vejo mais ou menos na mesma linha, porque afinal de contas nós estamos de certa forma confortáveis na quantidade de casos confirmados, assim como da necessidade dos casos que precisam realmente ir para um hospital. E mesmo assim já tem uma estrutura preparada para atender, que é o hospital campanha, que está lá no João Paulo II, né? Isso, aquela unidade, o João Paulo II, inicialmente foi pensada para ser uma unidade hospitalar. Então os espaços são muito adequados para isso. Com o advento do hospital regional,
a gente não precisaria de 2 unidades hospitalares do SUS concorrendo dentro do município. Sim. Aquela foi transformada numa unidade ambulatorial e o hospital regional permaneceu como unidade hospitalar, obviamente. Pensando nessa possibilidade, aquele local foi escolhido para receber inicialmente 10 leitos que serviriam como leitos de retaguarda para o hospital regional. Ou seja, encheu o hospital regional, eles aumentaram o número de leitos, encheu esses leitos que eles aumentaram, a gente poderia dar essa retaguarda para que a população de Paranaguá ficasse segura. Então, a gente inicialmente está colocando sim 10 leitos lá, né? Isso pode ser ampliado de acordo com a demanda, mas a gente fez uma reforma, a gente através do empresariado da cidade recebeu doações de leitos também, e a gente agradece muito por isso, porque também é um movimento diferente, a saúde pública sendo respaldada por insumos que venham da sociedade civil, isso é uma coisa importante. O próprio Hospital Regional também recebeu muitos equipamentos da comunidade portuária, investiu mais de 2 milhões na compra de equipamentos, justamente por conta da pandemia, né? Entendendo que é uma urgência, entendendo que é uma situação totalmente atípica, mas houve realmente o respaldo da comunidade nesse aspecto. A questão da reforma, ela está praticamente pronta, né? Tá, a reforma está praticamente pronta, os leitos já estão sendo montados, alguns, né? A gente está recebendo mais algum equipamento no início desse mês e possivelmente a gente vai ter esses 10 leitos aí ainda montadinhos, prontos nesse mês. Espero não precisar utilizá-los ainda, mas se houver necessidade, estarão prontos. Eles vão ter respiradores ou não? Quando você diz atendimento ambulatorial, o que é que significa isso? Bem, os respiradores ou os atendimentos intensivos ficam para o hospital regional. Uhum. Como eu disse, lá eles dispõem de espaços. Exato. Na medida em que eles precisarem expandir os espaços para tratamento intensivo, são esses com respiradores, tão famosos agora, eles vão diminuir os atendimentos que não são intensivos. Ou seja, aqueles leitos que demandam menos complexidade para pacientes que não estão em estado grave. Diminuindo esses leitos, tem os nossos, que podem ser utilizados. Os nossos leitos são esses, de baixa e média complexidade, que podem receber pacientes que não estão em estado crítico ainda. Tá, mas aí esse estado, digamos assim, vai ter toda uma equipe médica para atender, para acompanhar, a divisão ali nessa, até para o pessoal que de repente quer imaginar como é que está sendo feito esse hospital campanha, né? A gente tem visto hospitais no mundo inteiro, o pessoal montando aquelas estruturas. Como é que vai ser o nosso ali na questão da separação? Vai ter uma certa privacidade, caso seja necessário alguém ficar ali? Sim, absolutamente. A parte hospitalar é absolutamente segregada, inclusive por barreira sanitária, do restante da estrutura. Perfeito. A entrada é separada. Porque tem muita gente que utiliza, né, o João Paulo continua oferecendo e vai continuar oferecendo outros serviços independente dessa parte do Hospital Campanha. Vai continuar oferecendo sim, as entradas são absolutamente segregadas, os serviços são absolutamente separados e o hospital vai ser como um hospital pequeno mesmo, de pequeno porte, com equipe médica, de enfermagem, com seus auxiliares, com recepção, toda a estrutura necessária para receber quem precise. E entendendo que possivelmente isso permaneça para pós-pandemia também, ainda assim como leitos de retaguarda. Tá. Eu gostaria de fazer uma pergunta, olha só, a gente vem acompanhando, tanta informação. E aí Paranaguá, vamos fazer essa média aqui. Paranaguá tem 150 mil habitantes, é a estimativa. E aí a informação é de que 5% de uma população, ela vai apresentar, no geral, com relação ao coronavírus, sintomas graves. Então, isso representa umas 7.500 pessoas. Só que isso, claro, entendendo agora melhor essa forma que vocês vêm fazendo para manter o achatamento, se isso aqui for comprovado, isso aqui vai, sei lá, acontecer no período de meses, então, pelo que a gente vem acompanhando dos casos confirmados aqui em Paranaguá. Mas, realmente, a questão, claro que só pelo número a gente sabe que o sistema hospitalar não vai dar conta nunca. Justamente por isso que a questão do isolamento é tão necessária.
É essa a lógica de todo o processo? Perfeito. Se essas 7.500 pessoas entrassem em estado de gravidade por conta do coronavírus no espaço de 20 dias, por exemplo, possivelmente todas morreriam. Seriam 7.500 perdas. Foi algo assim que aconteceu, por exemplo, na Itália, em outros países, assim, uma coisa, claro, não na mesma proporção da questão dos números, mas algo, porque teve muita gente que morreu com sintomas extremamente gravíssimos mesmo. Lá nós temos as condições de tempo, temperatura, faixa etária também da população, e eles se prepararam muito tardiamente para a introdução do coronavírus. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. As estruturas de saúde deles não estavam preparadas para receber a pandemia. É isso que a gente está fazendo, como eu estava dizendo, 7.500 casos em 20 dias, que é o tempo em que você fica com o paciente num leito, nós teríamos 7.500 mortes, porque não é só o coronavírus que demanda UTI, é o acidentado, é o infartado, é aquele doente crônico que complicou. Então, a gente teria as 7.500 perdas, mas nós teríamos um número grande, bem considerável de perdas de outras causas que não coronavírus. Exato. É por isso que a gente não pode admitir que todo o quadro se estabeleça num curto período de tempo. Para que na medida em que as medidas forem sendo postas, primeiro, as pessoas que são do grupo de risco não se contaminem, Exato. Que são 20% da nossa população em média. Segundo, que as pessoas que demandam os leitos de UTI por outras causas possam continuar sendo tratados e possam sair da UTI. Terceiro, que aqueles que venham a ter o quadro complicado por coronavírus possam ser tratados no período de tempo adequado. É por isso que eu espero que o pessoal, principalmente você que tem mais de 60 anos, você que é pai e mãe de criança com menos de 12 anos, a medida preventiva, os decretos continuam estabelecidos e isso não mudou. A gente entende que às vezes precisa ir numa farmácia, precisa ir no supermercado. Agora, você, pai e mãe de criança menor de 12 anos, não precisa levar seu filho no supermercado, a não ser que você realmente não tenha com quem deixar naquele momento e você precisa resolver alguma coisa. Situações assim, a gente até entende. Não esquece de levar a máscara. O que a gente tem visto aí pela rua é muito idoso e muita criança pequenininha, com, 3, 4, 5 anos, às vezes sem máscara. Então, vamos tomar mais cuidado para a gente poder evitar justamente isso que está sendo colocado aqui. Vamos continuar seguindo as orientações. A gente volta já, no próximo bloco a gente vai falar sobre a questão da barreira epidemiológica e das outras ações da Prefeitura no sentido de evitar com que Paranaguá passe por uma crise. O objetivo é esse, tá? A gente volta já. Papo Direto fica aqui.